Oi, estamos no cinema na pré-estreia. É pré-estreia? Sessão antecipada de Premonição 6. 6 é assim, tá? É que eu não posso usar os dois dedos. 6, faz um aí. Então vamos assistir, depois eu dou meu veredito. Like. Gente, vocês também se sentem muito piazão sem brinco? Me sinto muito piazão. Eu falei pro Vitor hoje que parece que eu tô tomando bomba. Vocês acreditam? Fiquei sabendo, ó, os cabelinhos novos. Eu fiquei sabendo que quando a mulher toma bomba, pra, né, dar muita espinha nela, sabe? E, gente, eu tô com muita impressão. Você tá entendendo? Agora eu não sei, realmente eu não sei. Porque assim, alimentação eu não posso dizer porque eu não mudei tanto assim. Mas eu acredito que seja o anticoncepcional. Mas eu voltei a tomar agora e tá piorando. Então, assim, eu não sei. Faz 2 semanas que eu voltei a tomar. Eu não sei se é por isso. Eu não sei. Tá muito absurdo. Tipo, tanto de cravo que eu tô aqui, ó, nessa área. Aqui no nariz, aqui assim, tá demais. E aqui as espinhas. Eu sei que aqui é hormonal. Mas, gente, tá muito. Vocês estão vendo? Parece que eu virei adolescente de novo. E é umas amarelona. Quê? Ah. Tô com tosse. Enfim. Tenho duas coisinhas pra falar com vocês. Do vlog, que tá começando agora, acho que mostrei o cinema, né? Enfim, mas. Isso. Muito bem. Tô fazendo a tarefa. Maitê. Pinta esses animalzinhos. Pinta esses animaizinhos enquanto eu termino aqui. Depois eu vou lá pra te ajudar a fazer a outra. E aí, gente, tenho duas coisas pra falar pra vocês todos. O livro que eu tô lendo, que é o que eu falei pra vocês no final do vlog anterior que eu ia começar, que eu vi no vídeo de indicação da Janara, de romance. E o filme que eu fui assistir, né? Eu não tive tempo ainda de sentar aqui com vocês e conversar hoje, é Dia das Mães. Falando nisso, feliz Dia das Mães para todas as mães que me assistem. Deus abençoe vocês, guerreiras. Que Deus continue nos dando muito discernimento, muita, enfim, muita prosperidade, sabe? Muitos ensinamentos para a gente poder educar os nossos filhos da melhor forma que conseguirmos nesse mundo turbulento que tá, né? Que não tá fácil. Então, que Deus nos dê muita sabedoria para a gente conseguir conquistar isso, que parece que é simples, mas não é, que é o ato de educar, criar os filhos, mas é mais o educar. Então, que Deus nos dê muita sabedoria. Foi 9 do mês 5. Sim. Então, vamos lá, o filme, então, vou deixar aqui pra vocês. O filme, na verdade, ele vai estrear dia 15, só que eu não sei por que raios o cinema aqui da cidade fez uma pré-exibição no dia 9. Então acabou que eu resolvi de última hora, sim. Eu achei que ia ser, tipo, dia 15. Aí eu vi lá, é hoje o story do cinema aqui da cidade. É hoje, pré-exibição de Premonição 6. Eu, quê? Fui correndo, entrei no site, comprei ingresso. Já tinha pouquíssimo sobrando. Aí eu consegui 2 do ladinho do outro na última fileira. E aí fomos assistir eu e o Victor. Porque Premonição, gente, assim, junto de... Não, você não dormiu no sofá. Filha, vai lá pintando os animaizinhos, vai? Não acabou, não. Jogos Mortais. Premonição. Pânicos na Floresta. Aqueles filmes de antigamente. Gente, eu sou, assim, apaixonada. Premonição, assim, amo demais. Muito, muito, muito. Todos. Na verdade, assim, o meu favorito é o 3, que é o do parque de diversão. Gente, aquele é o mais legal. Mas eu gosto de todos. O 2 também é legal, do acidente de carro, também do acidente da ponte, que acho que é o 5, né? Enfim. Gosto muito de todos, porém, gente, sério, foi muito bom. Eu acho que é porque fazia tanto tempo que não lançava um, que deu muita saudade. Olha, gente, eu não posso sentar pra gravar.
Enfim. Então, eu só quero dizer pra vocês assim, assistam. Esse vídeo vai ao ar antes do lançamento. Então, assim, quem gosta de filmes de terror, quem gosta da saga de Premonição, assiste. Ele é muito legal porque ele tem um toque de humor. Tem um personagem, gente, que assim, é um dos irmãos da família, né? Primos da protagonista. Um que tem um monte de piercing, assim, tatuagem. Ele é tatuador, inclusive. Gente, filha, fala que eu já vou lá, por favor. Nossa, eu não tenho um segundo de paz nessa casa. Dia das Mães, né? Aí eu. Nossa, tá esperando eu. Não pode esperar um minuto? Enfim, muito bom. Vão ser duas histórias em paralelo, né? Uma do passado, que acontece uma coisa, uma premonição lá. Quem assiste já vai saber, né? Que o começo do filme é uma premonição, sempre é. E depois vai ter uma ligação, porque depois é uma. É, da família, não é antecessora, porque antecessora, enfim, vai vir depois duas gerações. E aí vai ser uma pessoa, duas gerações após a da protagonista do começo do livro, do filme, que vai ter o dom, então, da premonição. E aí elas vão ter que uma ajudar a outra, uma vai pedir ajuda pra outra, e aí começam a acontecer coisas, e, gente, é muito macabro. Tipo, é assim, eu acho que o que eu acho mais legal dos filmes de premonição é que eles imaginam as formas mais bizarras de ser humano morrer, mais aleatórias. Sério, velho, o do piercing, vocês não estão entendendo! Tem um plot twist maravilhoso disso. Mas assim, assistam, tá? Assistam. Eu gosto muito de todos. Eu vou lá trocar o Bernardo e já volto pra falar sobre o livro, tá? Pera aí. Voltando. Então é isso. Só indico muito, assistam. É muito bom. Eu adorei, me diverti horrores e vale a pena, tá? Agora vamos falar, né, do livro. Por essa eu não esperava, da Jessie Kill Sultan. Eu realmente não lembro se eu já falei que eu estava lendo esse livro, acho que não. Eu mostrei só que eu tava lendo, mas eu não falei. E aqui, ó, eu já passei um pouco da metade dele. Dá pra ver? Tô na página 190. E aqui é um livro jovem, tá? Que a gente vai ter muito da cultura da Indonésia. E aqui a gente vai ter uma protagonista, a Charlotte. Eu achei engraçado, porque a autora, ela coloca várias questões aqui, sabe? Sobre as descendências, né? Sobre, enfim, as origens de cada dos personagens. E aí, a nossa protagonista, ela é americana, nasceu nos Estados Unidos, mas a mãe dela é da Indonésia. Então, ela é sino-americana. Ela é considerada sino-americana, né? Quando a pessoa nasce no país, mas ela tem origem, descendência de, enfim, no caso da Indonésia. E aí, ela fala, no começo do livro, quando ela vai se apresentar pra gente, ela fala que os. Ai, ela não fala que os próprios. Acho que ela fala na questão asiáticos, no geral. Eles têm a mania de errar a grafia de nomes quando não são nomes, tipo, na língua mãe deles, sabe? Então, Charlotte, quando eu falo para vocês Charlotte, o que, que vocês pensam? Vou colocar aqui para vocês. Charlotte, que é o Charlotte dos Estados Unidos, né? Só que o nome dela não é esse, o nome dela é Sharlot. Charlotte. E aí a mãe dela fala, mas os americanos têm essa mania de ficar escrevendo as coisas não do jeito que lê, né? Nós, né? No caso, os da Indonésia, escrevemos exatamente como se pronuncia os nomes, assim como aqui no Brasil, né? E aí, por isso que ela foi lá e na hora dela registrar a filha dela, ela se registrou como Charlotte. E aí a gente tem o outro protagonista nosso, o George Clooney. Que também, quando a gente, né, quando ele narra, nós temos os dois pontos de vista. Quando ele narra, ele fala que eles também têm mania de colocar nomes dos filhos, nomes de pessoas famosas brancas, tá? E aí, no caso, o pai dele, né, gostava muito de George Clooney, e aí coloca o nome dele de George Clooney. E assim, eu não sei o que pensar sobre isso, porque, mano, Clooney não é nem o sobrenome dele, entendeu? E aí o pai dele vai lá e coloca George Clooney, tipo, nome composto, né? Nome segundo nome. Tipo, Clooney não é como sobrenome, é como. Enfim, tá?
Outra coisa que eu achei, assim, eu tive essa percepção, eu, Jéssica, tá? Não posso falar se é isso que a autora tá fazendo aqui. Eu tive essa percepção. Eu não sei, porque eu tenho a impressão que ela coloca as pessoas um pouco mais velhas, os asiáticos um pouco mais velhos, como muito ingênuos, assim, tipo bobinhos, burrinhos, vou usar essa palavra, tá? Então, assim, tanto na forma de falar o inglês, a própria protagonista zomba do jeito que a mãe dela fala inglês, porque ela conjuga errado, né, os verbos, e também pelo que elas estão fazendo. Eu senti muito isso no livro, diz que tem pra titias dessa autora, que elas fazem umas coisas que você olha e fala, cara, aqui também. Aqui também tem, do mesmo jeito que diz que tem para titias, a primeira tia, a segunda tia, inclusive o George Clooney, ele tem a oitava tia, que é a última tia, a tia mais velha, e ele chama ela de oitava tia, terceira tia. Eles têm umas manias assim. Gente, eu acho que é uma cultura tão rica de tanta coisa, que se eu morasse, talvez se eu morasse não, porque daí a gente já estaria habituado, mas se eu precisasse me mudar para um país desse, eu acho que eu ia me sentir tão perdida, porque tem muitas nuances, tipo, muitas. E fala muito de todas elas aqui, o que eu acho muito rico no livro, né? Afinal, a gente está indo para um país que a gente nunca vai, praticamente, né? A própria protagonista aqui, quando ela apronta, porque no começo do livro ela vai ser pega pela mãe dela fazendo uma coisa absurda, que para a mãe dela, asiática, é assim, o cúmulo do. A mãe dela vai acabar indo com ela para Jakarta, capital da Indonésia, para passar o verão lá de castigo para ela, porque lá ela vai aprender a como se comportar como uma asiática, ou no caso dela, uma cidadã-americana. E aí, ela vai, quando ela chega em Jakarta, ela já vai com um certo preconceito na cabeça, tipo, ela pensa que as pessoas moram em cabanas, sabe? Ela pensa que é um país, tipo, super sujo, e quando ela chega lá, ela fala, meu Deus, é lindo, é maravilhoso, é tecnológico, é assim, mais bonito, tipo, o aeroporto, né? Logo que ela chega, ela fala que o aeroporto é mais bonito do que o aeroporto de Los Angeles. Então, assim, ela meio que, né, assim como muitos de nós que não conhecemos, não sabemos, né? A gente cria um preconceito, né? Um preconceito, não chega a ser, enfim, das coisas sem a gente saber. E aí, no caso dela ali mesmo, ela quebra muita cara em muitas coisas, sabe? O que eu achei bom, porque tá sendo ótimo pro crescimento pessoal da protagonista. Mas a gente tem dois protagonistas, os dois personagens principais, assim como seus familiares. Vou falar principalmente de George Clooney. Ele é muito ingênuo, muito bobinho, sabe? Acontece uma coisa, ele fica. A irmã dele, quando vai, pega o computador dele e tenta a primeira senha, assim, ela já acerta, ele olha e fala, eu tô indo mudar a senha. Ele vai lá e muda dela, você tá mudando pra tal. Dele olha, tipo, muito assim, burrinho, sabe? Não tá, tipo. Eu não sei se. Eu acho que é a intenção da protagonista, na verdade, fazer isso. Então, é só essa questão que tá me irritando um pouco, tá? Eu tô achando muito rica essa questão cultural. Fala de comida, fala dos lugares, fala dos costumes. E eu tô achando isso muito rico. De verdade mesmo, gente. É assim, muito legal. Apesar da gente estar falando brevemente aqui, porque ela só joga, ela explica, muito ela explica, porque a protagonista também tá aprendendo. Ela tá chegando num lugar que ela não conhece nada. E as pessoas, que ela tem uma prima, a Kiki, muito gente boa, tipo, super modernona. Aí tem o George Clooney, tem uma irmã mais nova, a Eleanor, que tem 13 anos. E eles quatro vão ficar juntos bastante tempo no livro. Vocês já vão entender por quê. Eu preciso correr, porque já faz 6 minutos desse take que eu tô falando disso. Mas aí, como ela não entende de muita coisa, eles explicam muita coisa pra ela. Como funcionam os casamentos aqui. Não é mais casamento arranjado, mas é casamento. Enfim, eles vão explicando pra ela. E a gente, como ela também, que não conhece da cultura, pra gente é super aprendizado. Então eu tô gostando muito dessa questão. De verdade mesmo. Porque assim, ó, eu adoro essas questões nos livros de países de fora. Porque acho que meio que faz com que a gente se sinta um pouco mais parte da história, né? De entender muito, muito, enfim. Então eu tô gostando muito disso. A nossa protagonista, ela é um pouco difícil, tá? Rebelde, sem, sabe aquelas rebeldes sem causa? Sabe? Ela trata a mãe dela mal de graça, tipo, sabe? Então tem algumas coisinhas que a gente meio que. Mas é coisa de adolescente, tá? Eu não está me incomodando, são coisas só que eu percebi com a leitura. Mas, enfim, aí o que que acontece? Ela vai chegar. E do mesma forma que ela foi pega pela mãe dela fazendo uma coisa errada lá em Los Angeles, o George Clooney também vai ser pego fazendo uma coisa errada pelo pai dele. E o pai dele vai ficar desesperado porque ele acha que os valores, enfim, românticos, os valores sexuais do George Clooney estão meio que se perdendo. Então o que que ele vai fazer? Ele vai fazer um perfil numa rede social, tipo o Instagram, só que é Share It, que é a rede social famosa lá da Indonésia. Então ele vai fazer uma rede social dessa e ele vai começar a conversar com a
Charlotte. Só que não é a Charlotte que está na rede social, é a mãe dela. A mãe dela tomou o celular dela, porque ela está de castigo, e a mãe dela vai se passar por ela, e o pai dele vai se passar por ele. Então os dois vão começar a conversar um com o outro para marcar encontro, porque eles acham que se um ou outro encontrarem uma pessoa boa, um namorado bom, decente, que ensine as coisas para os outros, eles vão dos dois lados aprender a se comportar melhor. E aí é engraçado, porque a gente vai ter acesso às mensagens que os idosos trocam entre eles, se passando por adolescentes. E, gente, sério, é uma piada. É muito. É muito mico do ano, sabe? É muito mico do ano. Sem contar que, como eu falei pra vocês já, eles têm costume de falar o inglês errado, conjugar errado. Então, eles vão estar escrevendo, conjugando errado. Então, já fica mais engraçado, porque além da gente ver o tipo de conversa que eles têm, tipo, eu cozinhar bastante, eu gostar de. Aí você vê eles falando desse jeito, cara, ficou mais engraçado ainda. Então, assim, eu tô me divertindo muito com esse livro, eu tô achando bem legal, tô gostando, assim, está super me entretendo. Eles aí, por conta disso, eles vão acabar se encontrando e tendo que fingir um namoro. Eu não mencionei também que o George Clooney é um rapaz, único herdeiro, homem, de uma das famílias mais ricas da Indonésia. Então, assim, né? Então ele é sempre visto por paparazzi, então por conta disso eles vão ter que acabar fingindo um namoro, e aí a partir disso, né, fake dating, a gente já sabe o que vai acontecer, mas enfim, tô adorando, acho que vou adorar, me divertindo horrores, e assim, são umas coisas bem assim, que você olha e fala, mano, mas se você tá no clima, você vai curtir a leitura. Se você tiver no clima de tipo, se ler uma coisa e ficar, ai, que pai, que forçado, já deixa de lado, porque vai ter muito disso no livro todo, tá? Mas eu tô super curtindo, acho que eu tô super na vibe, super no momento, então tá sendo maravilhoso pra mim, tô dando muita risada com essas tias deles, dos dois lados, com o pai dela, meu Deus, que mico. O pai dela, não, desculpa, com a mãe dela, com o pai dele. Sério. Enfim, depois eu venho contar pra vocês o que eu achei, mas no geral, estou gostando. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui. Chegou várias coisinhas, como vocês podem ver. Recorde, presente, que eu acho que é o da Cami. E turista literário. Então, eu vou abrir rapidinho aqui com vocês antes de buscar as crianças da escola, que hoje tem reunião. E eu também acabei meu livro. Ah, mas eu vou vir contar pra vocês depois, tá? Da reunião daí. Então, vamos lá. Vou começar pelo presente, que eu tô curiosa. Apesar que os da Record, assim, eu sei quais são, porque eu solicitei, mas eu não lembro mais. Né? Eu acho que esse aqui é o presente. Vamos ver. Eita, 2? Que esse novo ciclo venha recheado de realizações e felicidade. Que cada dia mais você faça algo que te complete e aqueça o seu coração. E que esse presentinho cumpra seu papel. Beijos, love you, de Camila Justmiga. Que linda sua mensagem. Obrigada. Maravilhosa, minha companheira. Mesmo de longe, estamos sempre nas fofocas, nos desabafos. Sou muito grata pela sua amizade, amiga, tá? Anos já que somos amigas. Se Deus quiser, esse ano vem aí o encontro, né? Se Deus quiser, na Bienal em Curitiba. Mas, se não, no fim do ano na praia, se Deus quiser. Mas sou muito grata sempre por nossa amizade, uma motivando a outra, nas leituras principalmente, né? Mas também nos desabafos, em tudo. Muito obrigada por tudo, amiga. Pelos conselhos. Eu tava deitada pra cochilar. Aí tocou. Chegou o entregador da Amazon e o Correio juntos. Aí eu vim abrir com vocês, enfim. Então, amiga, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Vamos ver. 2, gente, que rica! O Segredo das Terras Altas, da Fiona Valpe. Eu vi uma pessoa indicando esse livro aqui e eu fiquei muito interessada. Olha isso, gente. A cantora Lexi Gordon volta para casa em Loch Ewe, nas terras altas da Escócia, após a morte de sua mãe. Sua carreira como uma estrela musical em ascensão acabou após perder a voz e a sua vida pessoal transformar-se em um fracasso. Solteira, com uma filha nos braços e um passado que espreita sua porta, Lexi precisa encontrar uma âncora para a nova vida. Mas terá que encarar as verdades escondidas pela eclosão da Segunda Guerra Mundial. Eu não lembro quem que foi que eu vi indicando, eu fui correndo colocar na minha wishlist. E a minha wishlist é meio gigantérrima, né? Tudo que eu vejo que eu quero, eu coloco lá. Até a Cami falou, meu Deus, pra escolher. Mas enfim, é tudo que derem de lá.
Agradeço. Amiga, não esperava que eu fosse ganhar esse. Fiquei muito feliz mesmo. E logo vou ler, tá? Contar pra vocês, amiga. Obrigada. Vamos ver o outro. Eu não acredito que você comprou esse livro pra mim. Tava no meu carrinho. Miga, sua louca! Eu queria muito Terra Partida! Da Claire Leslie Hall. Miga! Sério, tava no carrinho, eu ia comprar, porque só tinha pra vender por terceiro. Vai ter que pagar frete e tá lá no meu carrinho. Oh, meu Deus, ainda bem que eu não comprei. Eu tô muito curiosa pra ler esse livro, gente. Muito curiosa. Gabriel amava Beth. Beth amava Gabriel. Agora, Frank ama Beth e Beth ama Frank. Quando o passado e o presente colidem, no entanto, alguns sentimentos parecem nunca ter ido embora. Diz que isso aqui é um novelão. Isso aqui dizem que é um novelão. Eu tô muito curiosa. Provavelmente vou tentar ler agora esse mês. Arrasou, amiga. Amei as escolhas. Acho que os dois são meio dramáticos, mas diferentes entre si. Eu amei, amiga. Muito obrigada pelos presentinhos. Vou postar lá no Insta daqui a pouco. Nem vou abrir do plástico pra postar lá. Obrigada, amiga. Você arrasou nas escolhas, tá? Acho que não veio mais bilhetinho, mas acho que é os mesmos, né? São cópias do bilhetinho. Aproveite seu presente. Como veio ele veio 2 bilhetinhos. Obrigada, amiga. Amei. Vamos lá, então, para a Record agora. Primeiro que tem aqui, eu tô ansiosíssima pra ver se o da Emily Henry está entre nós, que eu tô muito curiosa pra ler o livro. Vamos ver se o Emily Henry está entre nós. Não é esse. Ah, é o novo do Road Down. Eu li James e o Pêssego Gigante recentemente. E aí agora eu peguei o BGA, o Bom Gigante Amigo. As histórias deles são muito gostosinhas, gente. Eles vêm... É tudo gostoso de ler, sabe? Ah, é maravilhoso. Eu adorei a experiência com James e o Pêssego Gigante. Aí eu li também Matilda já, né? Que eu falei pra vocês. E o BGA agora. Tem filme, né? Se eu não me engano, tem filme. Esse livro aqui também. Então, é um livro infantil, tá? Que eu vou estar guardando para as crianças ler quando crescerem. Então, tem mais aqui. Vamos ver... E aí, Emily Henry, por favor, seja! Não é? Ah, tá. É da Rebecca Ross. Irmãs de Canção e Espada. A Rebecca Ross, pra quem não sabe, ela é autora de Divinos Rivais, tá? E esse é lançado pela Alt e esse daqui é lançado pela Record. Irmãs de Canção e Espada. Não sei se vai ser uma trilogia. Há aço dentro de mim. Eu não me curvarei, eu não quebrarei. Linda edição. Olha, ela é toda emborrachada, gente. Coisa mais maravilhosa. Aí eu tenho Turista aqui e outro da Record. Eu vou abrir outro da Record que eu acredito fielmente que seja Emily Henry, por favor. E aí depois a gente abre o Turista, tá? Gente. Ai, tem um monte de coisa aqui, vamos ver. Tá. Então, Uma Vida e Tanto, da Emily Henry, ó. O marcador bem grossão. Veio uma Eco Bag. Eu leio Emily Henry, linda. O que faz seu coração bater mais forte? Linda! Arrasou, Record! 2 escritores competem pela chance de escrever a história que pode mudar suas vidas. Foi lançamento mundial, gente. Aí aqui, do lado mais distante do mundo, Alice Scott. Acredito que seja o livro que eles vão escrever, né? Tem uma forma de 2 capas, essa e essa, tá? Provavelmente é o livro que os escritores estarão competindo. Uma cartela de adesivos, linda! Amei, gente! E por último, nossa, como ele é grande, o livro, então, Uma Vida e Tanto, da Emily Henry. Já li todos os outros dela. Estou curiosíssima para ler. Então, provavelmente... Eu vou até colocar os marcadores aqui dentro. Provavelmente logo...
vocês vão ver a leitura desse aqui também nos vlogs, tá? Recorde, muitas graças. Asmei tudo, arrasou. E agora vamos para o turista. Eu acho que é o turista de março, tá, gente? Vamos conferir, mas eu acho que é o turista de março. Nossa, Teca. Deixa eu conferir com vocês se é, mas eu acredito que seja, tá? Vou tentar não olhar o livro. Ai, não vou conseguir. Vi já. Ai, que droga, já tenho o livro. É de março. Eles estão mandando tão atrasado, gente. Ó, se é de março, eles supostamente teriam que mandar livros que não foram lançados ainda, né? Então, era para tipo, se o livro... Eu acho que esse livro lançou em março. Abriu-se muito. Esse livro que vocês vão ver que é o daqui. E, tipo, mandando agora, gente. A gente tá no meio de maio. Pelo amor de Deus. Aí a gente compra, né, o livro, querendo ou não. Quer ler? Não que eu li ainda, né? Mas, enfim, então tá aqui. Vamos ver. Primeira coisa, um pano de prato decorado. Gente, tava precisando de pano de prato. Estava precisando. Nossa, mas ele é um pano de prato bem pequenininho, né? Jesus! Já dá pra saber qual é o livro, né, gente? Raramente é a comida que faz uma refeição de verdade. Raramente é a comida que faz uma refeição de verdade. Sim, as pessoas com quem compartilhamos. Então, tá aqui esse pano de prato mini. Sabonete aromático, torta de limão do Ivan. Uma tortinha de limão, ó. Conseguem ver? É um sabonete, vem nesse... como se fosse um docinho mesmo. E o livro em questão, 7 anos entre nós, que eu já tenho. Não li ainda, mas já tenho. Então, provavelmente vou colocar para sorteio no Catarse, tá? É isso. Que veio, então. Certo? Muitas coisinhas novas para a estante. E é isso. Muito obrigada, Record. E Cami, amiga, arrasou nas escolhas. Adorei, adorei, adorei. Um não imaginava mesmo, porque ele tava lá embaixo, então, né, a gente acaba esquecendo. Mas o Terra Partida tava querendo muito recente, então... Nhami. Chefe de cozinha do dia. Tem até a coquinha, gente. Ai, grupinho. Grupinho de 2, que é eu e ele, né? Só tenho ele de amigo, meu grupo é ele. E olha aqui quem quer lanche. É grupinho de 2. Nós tá assistindo Dora. Hello, hello, galera. Tudo bem com vocês? Nossa, tô com dor no braço. Ontem meu treino de braço foi dose. Mas tá bom, vamos lá. Terminei então, né? Eu falei pra vocês que eu tinha terminado e eu vim conversar com vocês ontem depois da reunião da Escola das Crianças, mas não consegui. Então venho conversar agora. Eu terminei esse, já comecei um outro livro, tá? E eu gostei bastante. Gente, foi um livro assim, um passatempo super gostoso. Eu já falei bastante do que ele se tratava no começo do, né, do take, do vlog, enfim. Mas eu achei que assim, por ser um livro jovem, ele não me incomodou. É que não me incomoda, na verdade, né? Que eu vejo muitas pessoas da minha idade, assim, que aceitam, né? A idade que tem, que eu gosto de ficar vivendo dramas jovens através de livros, filmes e séries, assim, eu gosto bastante dessa coisa, tá? Do jovem. Então eu gosto muito nos livros. Claro que tem alguns casos que os protagonistas dos livros jovens são muito chatos, mimados, né? Enfim, mimizentos. Mas aqui, apesar dessa daqui ser um pouco, tá? Não vou tirar toda essa questão dela, porque ela é um pouco mimizenta, sim. Depois, o amadurecimento dela é muito visível aqui, sabe? Principalmente relacionado à relação com a mãe dela. Ela tinha ido, a mãe dela foi embora da Indonésia para os Estados Unidos. E sempre que a filha perguntava para a mãe sobre a Indonésia, sobre como era lá, sobre como foi a infância dela, a adolescência, a mãe dela cortava ela, sabe? Não gostava de conversar sobre aquela época com a filha.
E ela ficava super revoltada, tipo, como assim? Por que que minha mãe, né? Aí ela começava a fazer birra com a mãe dela. E quando a mãe dela comentava alguma coisa, ela fazia pouco caso, sabe? Então fazia essas questõezinhas. Mas quando ela chega lá na Indonésia, então, e vê, enfim, descobre, tem um plotzinho aqui também bem legal em relação a isso, ela entende. E quando ela entende, ela amadurece a ponto de reconhecer o seu erro como filha e de buscar melhorar a relação com a mãe dela. Então, eu achei isso muito legal, da parte da protagonista. E o nosso protagonista também, né? Ele vive em um lugar onde a cultura é muito rígida, os costumes, né, são muito rígidos. E o próprio protagonista sabe, entende e fala, tanto que ele cria um aplicativo para meninos aprenderem a se comportar e entenderem que as suas atitudes também têm consequências. Não tem consequências não, porque assim, até ele fala que lá os homens são vistos assim, né? Pode fazer o que quiser e as mulheres que têm que se adequar. É isso que ele quer mostrar, na verdade, nesse aplicativo, que os homens também precisam se adequar e não só fazer o que querem e só as mulheres terem que passar por isso, né? Pelo fato de ficar se adequando às coisas. E então ele também é bem cabeça em algumas coisas. Tá muito bobinho no começo, a gente olha e fala, nossa, mas que bobão, que eu falei, né? Outro take com vocês. Mas tem um amadurecimento legal das duas partes. Então eu gostei bastante do livro, tá? Como eu falei pra vocês, a autora ela gosta de colocar algumas situações, forçar umas situações pra virar tipo comédia, sabe? Ficar cômico. Em Diz que ter pra Titias me irritou mais do que nesse. Nesse acontece algumas coisas, mas a gente, assim, eu acho que na vibe que eu tava também tava gostoso, sabe? Então eu li assim de boas, sem ficar me julgando, sabe? É isso. Então gostei bastante, tá, gente? Super indico pra vocês. Talvez não tão jovenzinhos, que no começo ele tem uma parte que acontece um negócio, que, né? Então vamos colocar uns 15 aí pra frente, tá? Mas é bem, bem legal. E aí eu comecei a leitura de O Hospital, da Leslie Wolfe. Eu já li outro livro dessa autora, que foi A Cirurgiã. Inclusive, foi leitura conjunta do Catarse, do nosso projeto do Catarse. Nós sentimos que ele foi mais um drama do que um thriller em si, mas esse daqui ele já tem mais vibes thriller. E eu já tô assim, com o cabelo em pé, ó. Eu já tô aqui. Deixa eu ver que página, peraí. 105. E, gente, assim, eu tô de cabelo em pé, porque eu tô tendo não é umas crises, né? Mas, assim, umas sensações de desespero junto com a protagonista, porque aqui no primeiro capítulo, a nossa protagonista vai acordar no hospital e ela simplesmente não lembra de nada do que aconteceu. A única coisa que ela lembra é que ela foi atacada e teve uma tentativa de assassinato contra ela. Ela não lembra quem, por quê, como, quando, onde, ela só lembra disso. E ela tá simplesmente paralisada, o corpo inteiro dela tá paralisado, ela não está enxergando, ela tá cega, ela consegue só conversar, a única coisa que ela consegue mexer é a boca aqui pra conversar, e a mente dela tá funcionando, a mil, inclusive. E aí a gente tá dentro da cabeça dela, gente, porque é narrado em primeira pessoa, então assim, é desesperadora essa situação. Ela mesma fala assim, meu Deus do céu, eu tô aqui, eu tô aqui, eu não sou nada. Quem quiser fazer o que quiser comigo, que é a mesma sensação que eu senti quando a gente leva a anestesia, né? Quando a gente vai ter filhos, a gente leva a epidural, né? E aí começa a parar de sentir das pernas pra baixo. Eu lembro que exatamente quando eu fui pra ganhar o Bernardo, o médico, ele fica conversando ali comigo, tal, tanto que do Bernardo eu já sabia como era, da Maitê não, foi a primeira vez que eu levei, né, epidural aqui nas costas. E o do Bernardo eu já sabia, então eu não conseguia relaxar pra ele aplicar, então ele teve que furar eu umas 5 vezes. Tá, com aquela agulhinha básica, que eu nunca tinha visto o tamanho, eu vi agora nos vídeos de Dia das Mães que viralizaram aí. Valorize sua mãe, olha o tamanho da epidural, da agulha da epidural que a gente recebe pra ter vocês, tá? Só pra vocês saberem. E aí, eu não conseguia relaxar, gente, eu não conseguia relaxar. E ele relaxa, né, a gente tem que fazer, pra quem não sabe, né, acho que vocês vão conseguir enxergar mais por lá. A gente tem que, com a perna esticada, é com a perna esticada, eu não me lembro agora, mas a gente tem que deitar assim que eles vão aplicar aqui. Ó, aqui. Estão vendo lá atrás? Aqui no fundo. Oi. E aí eu não conseguia relaxar. Aí o médico falava assim, relaxa, passava a mão nas minhas costas pra eu tentar relaxar. Gente, eu não conseguia. Eu falava assim, eu já sei como é que é, agora eu não consigo relaxar, você tá entendendo? E aí, depois de uma 5 agulhada, ele conseguiu aplicar, fazer o negócio. Aí virei, beleza. Aí começou a formigar, formigar, formigar.
E aí ele mexia, tá sentindo, tá sentindo? Aí eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, nós não somos nada. Se você quiser fazer qualquer coisa com a gente aqui, eu posso estar vendo, mas eu não consigo me defender, porque eu estou simplesmente inativa daqui pra baixo. Daqui pra baixo, daqui pra baixo, na verdade, né? Daqui pra baixo. Não, os braços ficam, daqui pra baixo. Enfim. Aí ele riu, falou assim, é verdade. Eu falei bem assim, porque a gente não vira nada aqui. Vira nada, nada. E ele é mesmo. Realmente. E assim, eu acho que é menos desesperador quando você toma geral e apaga com gás, porque daí você não vê, do que você tá lá, tipo, a cabeça tá funcionando, mas o seu corpo não. E aí é isso que tá acontecendo com a protagonista, mas não é por causa de uma anestesia, né? Na verdade, é por causa de uma paralisia, por causa da. A princípio, eles vê como um acidente, como se ela tivesse caído, batido a cabeça, mas não, ela sabe que ela foi atacada. E foi encontrada numa poça enorme de sangue, à beira da morte. E assim, gente, sério. A gente fica desesperada. Aí todo mundo que entra pra visitar ela fica desconfiada e a gente junto, porque pode ter sido qualquer uma dessas pessoas. E aí, ao meio termo disso, tem um capítulo que ele é narrado todo em itálico, que é a pessoa que fez aquilo. Mas a gente não sabe quem é. A pessoa que fez aquilo tá ali observando, a gente sabe que a pessoa tá ali, ó, observando ela, indo visitar ela quando ela tá dormindo. Gente, que desesperador. Inclusive, a pessoa dá um beijo nela uma hora e ela não sente. Olha, meu Deus do céu, enfim. Aí, tem esses dois os capítulos que ela narra, como a visão dela, como ali no hospital, sem saber o que aconteceu, sem saber o que tá acontecendo. Ela tem muitas, assim, só flashes de memória e começam a aparecer de vez em quando flashes específicos da vida dela de antes. E aí, é isso. Então, assim, aparecer. Assim, a princípio, a gente não sabe de quem pode desconfiar, porque poucas pessoas aparecem, né? Tem o marido dela, que a gente sabe que ela é casada, tem os médicos, as enfermeiras, aí tem. Ela é atriz, ela era atriz, né? Então, tem por exemplo, a agente dela. Não tem muito. Aí agora que na página, passei da página 100, começou a aparecer algumas pessoas aleatórias ali que eu tô começando a criar teorias. Então eu quero ver como que vai, se eu vou acertar. Eu tô com duas pessoas na minha cabeça que podem ser. Acho que eu posso falar, né? Uma é o chefe dela, na minha cabeça, tá? Eu não tô falando que é isso. É o chefe dela do bar que ela está trabalhando, estava trabalhando atualmente, antes de sofrer o acidente. E outra é um outro ator que começou a trabalhar com ela lá no único filme de sucesso que ela fez. E eu não sei porque eu senti umas vibes estranhas dele. Adrian, o nome dele. E eu acho que o dono do bar é Brian, se eu não me engano. Enfim, eu estou com essas duas teorias, mas vamos ver se eu vou acertar. Mas no mais, gente, tô gostando. Muito mais do que a cirurgia. A cirurgia foi bem mais drama. Esse daqui tá sendo mais suspense mesmo. Justamente por essa questão dela ali, acordada, sem conseguir se mexer. E você fica com aquela sensação junto com ela. Então, assim, loucura, tá? Deixa eu contar pra vocês que eu vou pro salão agora e eu vou voltar no próximo take. Outra pessoa, tá? Loura. E me desejem sorte. E eu vou querer que vocês sejam sincerões e falem pra mim se ficou bom, tá? Porque se eu achar que não ficou bom, eu vou falar também. Tá bom? Então, lembrem dessa carinha, desses grisalhos. E esses grisalhos vão embora. Tchau. Cheguei, Brasil. Não sei ainda se eu gostei desse cabelo, gente, sabia? Deixa eu pegar um negócio pra prender, peraí. Pronto, gente, cheguei. Queria mudar, quis mudar, pois mudei, né? Mudei. Agora resta aceitar a mudança. Mas o que importa é que os meus brancos sumiram, entendeu? Acho que no fundo é isso que importa, né? Enfim. Muito bem, gente, deixa eu falar pra vocês. Chegou duas coisinhas aqui da Amazon. Eu acho que são presentes. A Gé, apoiadora do Catarse, avisou que ia chegar um presentinho aqui hoje, que tinha saído pra entrega. E aí eu cheguei e ele tava jogado aqui. Aqui, no quintal. Gente, minha sobrancelha ficou, parece que escureceu mais, porque eu não tenho a sobrancelha tão escura assim. Mas como o cabelo clareou, a sobrancelha escureceu. Enfim, vamos lá. E eu acho que a outra é da Jéssica Caetano,
também uma apoiadora maravilhosa do canal. Olha quantas Jéssicas, né? O presente das duas Jéssicas chegou junto. Vamos ver, então. Primeiro aqui. Esse está embalado, então acredito que esse seja o da Jess, porque a Gé Carvalho me avisou que não conseguiu mandar bilhetinho. Vamos ver. Ai, que lindo, gente. Vamos ver. Ué, veio o bilhete sim, Gé. Gé Carvalho, no caso. Feliz aniversário, Jéssica. Espero que goste do presente. Um romancinho é sempre bom, né? Sempre é bom, Gé. Obrigada. Ai, essas minhas apoiadoras são maravilhosas. Eu vou deixar aqui que eu vou colocar no livro depois. Romancinhos são sempre bons. Qual será que você escolheu para mim? Vamos ver. Ai! Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ai, Jesus! Tá preso! Ai, socorro! Ai! Até o fim do verão, novíssimo super lançamento da Hebe Jimenez, Jéssica louca! Obrigada, maravilhosa! Ai, gente, sério, tem as melhores apoiadoras do mundo inteiro! E a Gé é a fiel dos debates, tá lá em todos, lê todos os livros das LC. Muito obrigada, Gé, amei, 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 amei. Obrigada, maravilhosa. Eu vou colocar aqui o seu bilhetinho. Aqui atrás, pra eu lembrar sempre que foi você que me deu. Obrigada, adorei, viu? E agora eu vou abrir o outro. Vamos ver se é o da Jess Caetano. Ou se é alguma compra perdida minha, né? Que também acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. Vamos ver. Ah, é uma compra perdida minha. Não é uma compra perdida minha. Deixa eu ver. Parabéns, amiga. Que Deus te abençoe sempre, de Jess Caetano. Eu queria muito esse, gente. Vai dar bom. Eu vi a Lud, do Livros da Lud, falando desse livro. E eu fiquei super Olha, vem marcador. Super interessada. Jess maravilhosa. Eu acho que é meio que ai, tô com o nariz machucado. Uma fantasia, tá? Lançado pela Harlequin. Fantasia de época, se eu não me engano. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Muito obrigada, Jess, maravilhosa. Ai, gente, amo. Vou colocar aqui dentro também o seu bilhetinho. Com muito amor, recebi dos meus presentinhos. Muito, muito, muito obrigada. Maravilhosas, amei tudo, tá? Então é isso. Agora eu vou sentar que eu vou gravar. Aproveitar que meu cabelo tá escovado, né? Que eu vim no salão. E eu vou gravar o vídeo de leituras do mês, de abril. Pra já também despachar o que eu for despachar de livros das leituras. E eu acho que eu vou gravar lançamentos do mês também, tá? Vou ver, vai depender do tempo que eu conseguir ter pra gravar, mas acho que vai ser isso. Então, vocês vão me ver assim, lá no vídeo de leituras do mês agora. Obrigada, meninas, amei! Oi, gente, tudo bem? Eu tô sem microfone, é que eu precisava vir aqui conversar com vocês, que eu acabei de terminar a leitura de O Hospital. E sabe o que é o pior? É que eu não posso contar pra vocês se eu adivinhei ou não o plot. Eu dei duas teorias aqui, na verdade, né? Mas eu não posso contar pra vocês, gente, eu não posso. Ai, é com muito pesar que eu ia falar que eu não posso contar. Porque vai estragar a experiência, tá? Mas, no geral, eu achei muito melhor que o outro da autora. Esse aqui tem uma carga muito mais suspense. Aquele eu já senti mais a carga dramática naquele. Mas esse aqui, o fato dessa protagonista tá sem a memória, sem enxergar, sem se mexer. Difícil, cara. Quem tem 2 filhos aí assim também, briga todo tempo. Isso, tá gravando tudo seu chilique, tá? E toda essa carga traz muita tensão pro livro todo. Então você fica assim, no sentido de assim, meu Deus, sabe? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Essa menina, o que tá acontecendo? Em quem que ela pode confiar? Ela tá tipo, todo mundo parece suspeito, sabe? E essa carga, meu Deus, eu gosto muito disso em filmes também. Tem um filme que é um pouco parecido, que é o filme
É mãe? Como é que é? Ah, de uma menina que é cadeirante. Que ela não tem os movimentos também. Enfim, depois tem um plot. Sério, é o da Netflix. Eu vou colocar aqui a capa pra vocês, se eu lembrar. Quer dizer, eu vou lembrar o nome quando eu estiver editando, eu coloco a capa aqui. Dá muito isso, porque naquele filme ela também, tipo, não consegue se mexer e tal, né, pra se salvar. Deixa eu apoiar nessa música. Que música vai ter? Esse negócio. O hospital que eu tinha visto no seu celular. Ah, tá. E aí, dá a mesma sensação, sabe? Eu gosto muito disso em filmes também. Tem um outro na Netflix que também é paralisia, alguma coisa assim, que o cara também sequestrou a menina e ele aplica um negócio no corpo dela que vai paralisando. Ela tem, tipo, tantos tempos, senão ela morre, sabe? É um negócio assim também, dá uma sensação muito desesperadora, sabe? Então eu gostei muito desse livro, tá? Eu dei 4 estrelas, aqui foi uma leitura... super válida. E é isso. Depois a gente conversa mais, tá? Oi, gente. Vim aqui rapidinho só. Chegou um pacotinho da Out. E também chegou as minhas raquetes de beach tênis. Chegou. Gente, comprei da mais barata, porque eu estou começando no esporte ainda. Procurei pra ver se tinha usada aqui na cidade, mas até as usadas, essa daqui saiu mais barata até que as usadas. Mas, gente, parece que não vale nada. Mas acho que assim, pra quem tá começando, não joga forte, não faz, né? Enfim. Então, comprei 2, uma pra Raminho, uma pra o Vitor e o kit de bolinhas que ficou lá. Então, amanhã vamos começar a treinar nosso beach tênis. Tô ansiosa, eu já joguei, né? A primeira vez que eu joguei foi lá no Termas, quando eu ganhei a viagem. E esses dias recentemente também joguei e gostei, tá? Então, agora eu vou abrir com vocês. Eu estou com muita ansiedade, se for o que eu estou pensando. Que é o meu pedido da Out. Então, está aqui a caixinha. Vamos abrir pra ver. Se for, eu vou surtar. Porque a minha apoiadora Larissa já leu e falou que ficou desesperada com o livro. E é isso. Estou ansiosa. Vamos ver se é. Ai, acho que é. Acho que é. Ai. Gente, que fininho! Por que é tão fininho? Por que é fininho assim? O primeiro é bem mais grosso. Vamos já vai por aguinha, tá, Té? Gente, muito fino. Ah, não. Ah, não. 322, acho que é quase a mesma coisa, que parece que ele é mais fininho, ó. Depois eu vou pegar o primeiro pra gente ver. Mas eu tô tão ansiosa pra esse livro. Eu já vi algumas imagens da segunda temporada da série. Eu, assim, amei demais a primeira temporada. Veio o cardzinho, marcador e Moleskine de Salve-se. Ai, meu Deus, tô muito ansiosa. Já vai ser minha próxima leitura. E aí, pedi também este livro aqui, Nunca é Tarde para a Festa, da Kelly Kindlen. Uma história comovente e profundamente sensível sobre amizade, autoaceitação e o que realmente significa ser adolescente. Nunca é Tarde para a Festa é uma ode às pessoas que florescem tardiamente e às tímidas que estão escondidas por aí. É a mesma autora deste livro, gente, A Jogada do Amor. Não li, não conheço, mas é isso. Veio esse, então. E a mesma coisa, cardzinho e o marca-páginas, que eu já vou deixar aqui dentro. Amei meus pedidinhos, já vou encaixar naquele vlog de leituras da Out. Acho que eu já vou ler esses dois aqui juntos. Aí eu já solto, porque o vídeo vai ficar eu metade com o cabelo, a outra metade com outro cabelo, porque eu já fiz as luzes e não soltei aquele vlog ainda, porque eu só li um livro de parceria. Então tenho mais aqui, mas eu vou priorizar esses daqui, que é os que eu estou
querendo ler mais. Amei, amei. Eu só não começo ele agora, porque eu realmente comecei um livro hoje, agora há pouco. Quem me ajudou a escolher ele foi a Cami. E eu comecei a ler ele, estou gostando. Caso eu ver que não vai, que não tá fluido, aí eu deixo de lado e pego esse. Mas eu conto pra vocês, já vou contar qual é o livro. É esse daqui, Um Toque de Escuridão, da Scarlett St. Clair, que é uma releitura de Hades e Persephone. Então, eu tô lendo ele ali pouquinho ainda, ó. Mas eu gostei do começo, fiquei interessada, então vou dar continuidade nele só porque eu já comecei mesmo. Mas o próximo, sem sombra de dúvida, será Salve-se, de Mona Costen. Gente, pensa numa soneira que eu tô tendo. Muito sono. Fiz as unhas hoje, olha que lindas, combinou com a minha roupa. E eu estou odiando o meu cabelo. Tô achando que a cor, sei lá, gente, não combinou nem um pouco comigo. A sobrancelha é muito escura. Não sei, ainda tô refletindo. Olha eu lá atrás. Mas tô aqui deitado com o meu fio. Querendo dormir. São 6h06 da tarde. E eu tô aqui, morrendo de sono, gente. Ó, se eu me coçar, apagar a luz aqui, ficar quietinho um pouquinho, eu durmo. Capaz até de estragar a unha, que eu fiz a unha no final da tarde. Ficou bem meigo. O Burke escolheu a cor hoje. Ele falou que era pra eu pintar de rosa. Primeiro ele falou vermelho. Eu falei, não, mamãe não gosta de vermelho. Aí ele falou rosa. Oi, gente. São exatamente 00:46. Já faz uma meia hora que eu terminei a leitura de Um Toque de Escuridão. Eu vou vir amanhã conversar com vocês sobre esse livro. Eu demorei basicamente 24 horas pra ler ele. Eu comecei ontem. Eu comecei ontem, na quarta-feira. Era mais ou menos por essa hora, umas 9, 10 horas. E terminei hoje, meia-noite e pouco. Então, sei lá, 25, 26 horas. É um livro fluido, tá? Eu gostei, tem algumas ressalvas. Tá passando pra Premonição 1, gente. Faz tanto tempo que eu assisti esse que eu nem lembro. E aí, o que eu tava falando mesmo? Ah, tá, as ressalvas, né? Que isso? Ah, vamos falar. E amanhã eu quero conversar com vocês, contar sobre o que é o livro e tal. Mas, assim, fluido, rapidinho. Em alguns momentos eu tive que fazer algumas pesquisas, principalmente no começo. Ó, se vocês olharem, eu marquei algumas coisas com post-it, por exemplo. Coisas que eu fiquei com medo de ficar perdida. Por exemplo, aqui, ó. O grupo estava falando sobre o O grupo estava falando sobre o pentatlo, uma competição anual de atletismo com 5 eventos esportivos diferentes. E aí, um salto de distância, explicando o que é. Aí eu anotei porque pode ser que depois falaria nesse pentatlo de novo e eu não fosse lembrar o que é. Então, gostei de anotar. Aí aqui, os ímpios eram um grupo de mortais que tinha rejeitado os deuses quando estes vieram para a Terra. Como já se sentiam abandonados por eles, não estavam dispostos a obedecer. Enfim, então pode ser que falasse dos ímpios de novo. Então era legal eu marcar para fixar na cabeça, sabe? Porque para mim é novidade. Eu conheço o mínimo do mínimo de mitologia grega. O meu conhecimento se baseia no Percy Jackson. É isso, tá? Nos 3 primeiros livros, que foram os que eu li. Acho que eu parei na metade do 4. Então, é isso que eu tinha de conhecimento. Então, assim, quem é Deus de quem? Quem é Deus do quê? Então, eu precisei pesquisar. Vou ver se eu deixo aqui um print pra vocês
das pesquisas que eu fiz. Porque eu sou bem burra pra isso, gente. Não sei mesmo, tá? Mas eu achei legal. Achei que fosse pior. Principalmente em relação aos hots. Tem bastante hot aqui. De uns 60%, 70% pra frente. Tem várias cenas. Mas tem mais coisas, sabe? Achei interessante a questão dela com a mãe. Mas amanhã eu vou contar pra vocês certinho. A história do contrato. Me lembrou um pouco esse Coisa Tons de Cinza. E confesso que no final teve muito vibes Carrie a Estranha, tá? Em relação dela se rebelando, assim. Então eu fiquei, uou, sabe? Tipo, bem estilo Carrie lá no baile. Não daquele jeito, tá, gente? Enfim, com os poderes dela, mas tudo bem. E é isso. Amanhã eu venho contar pra vocês. Então, eu queria só falar pra vocês que eu finalizei. Agora eu acho que eu vou começar um livro que vai ser pro outro vlog, que é o segundo de Maxton Hall, que eu acho que eu vou mandar lá pra aquele vlog de lendo o livro da Out, tá? Provavelmente vai ser pra aquele vlog, porque eu já vou encerrar o vlog amanhã, assim que eu terminar de falar sobre o livro, já vou encerrar. E aí esse livro eu vou falar no outro vlog, que vai demorar um pouco pra sair, porque eu tô demorando pra ler os livros da Out, mas lá eu explico. Boa noite. Olá, galera! Eu espero de coração que eu não esteja pegando vento no microfone, porque eu tô com a janela aberta. Tá muito gostoso o clima hoje, vocês estão vendo? Batendo ventinho aqui em mim. E eu queria só vir aqui finalizar o vlog, né? Contar pra vocês sobre a leitura que eu terminei ontem à noite, de madrugada. De madrugada, porque pra mim... Tô assim pra não bater vento, tá, gente? Porque pra mim, meia-noite já é de madrugada, a hora que eu terminei, tá? Enfim, então vamos lá. Aqui nós temos Um Toque de Escuridão, da Scarlett St. Clair. É o primeiro livro de uma série que eu acho que até o momento tem 5 livros já, tá? E o que que acontece? Nós temos aqui um reconto de Hades e Perséfone, que são 2 deuses, enfim, do Olimpo. Hades eu sei que é, né? Perséfone, não sei se ela é deusa do Olimpo, enfim, tá? Mas aí o que que acontece? Vamos lá. Nesse livro, nós temos o mundo como é, normal, real, mundo normal, e nós temos também os deuses. Os humanos aqui do livro sabem da existência dos deuses, inclusive os deuses, eles possuem, tipo, comércio, são super badalados, sabe, assim, as boates cada deus, tipo Apolo, Zeus, Hades, eles têm, cada um tem uma boate, assim, é super concorrido para entrar, você fica 1 ano em lista de espera, sabe, aquela coisa toda. E a gente tem a nossa protagonista, a Perséfone, que ela é uma deusa, mas ninguém sabe que ela é uma deusa. Uma coisa que depois eu quero falar pra vocês que eu fiquei meio perdida em relação a isso, tá? Mas ela é uma deusa, então ela é filha de Deméter, a deusa das colheitas, né, da agricultura. E aí ela optou por viver no mundo dos humanos, tá? Ela não quer viver como uma deusa, ela quer viver como uma humana. Então ela faz faculdade, ela tem amigos humanos e ela tem um trabalho humano normal. E aí, no começo do livro, ela vai receber uma proposta de um estágio em um jornal, porque ela faz jornalismo na faculdade. E aí a amiga dela vai chamar ela para comemorar, para ir numa boate, Nevernight. Acho que é Nevernight o nome da boate, que é a boate do Hades, então, tá? Hades é o deus da morte, né? E, e ele é famoso por fazer contratos com pessoas que barganhas, por exemplo, assim. A pessoa quer que traga outra pessoa de volta para o mundo. Aí faz uma barganha com ele lá, tipo, oferece alguma coisa, oferece a alma pro Hades, e aí o Hades traz a pessoa de volta, mas a pessoa fica presa ao Hades o resto da vida. Enfim, ele tem a fama ali de Deus mau, Deus ruim, Deus, enfim, é o Deus da morte, né? A morte a gente sempre associa com coisas ruins. E aí elas vão para essa boate nesse dia, e conhece outro deus, é o Adonis, que é o da beleza lá, aquele bonitão. E aí, ela vai acabar esbarrando, então, com o Hades, sem saber que é o Hades. E vai fazer um jogo de cartas lá com ele. Eles vão jogar poker, ela vai perder e vai ficar devendo um negócio pra ele. Então, basicamente, vai ter um contrato e ela vai ficar em dívida com ele. Então, ele vai pedir pra ela fazer uma coisa em tanto tempo. Não vou falar pra não ter tanta, né? Enfim. Se ela não fizer uma coisa em 6 meses, ela pertence a ele. Basicamente isso, tá? E aí, ela vai ficar tentando, então, esses 6 meses fazer a coisa. Só que nesse meio termo acontece várias outras coisas
em volta disso, sabe? É, é isso, basicamente, que vocês precisam entender. O que ficou muito em aberto pra mim, em dúvida, por exemplo, assim, a gente entende que ela usa meio que uma magia, a mãe dela usa nela, né, uma magia pra meio que esconder, porque ela tem traços de deusas, chifres, enfim. E quando ela tá vivendo no mundo dos humanos, as pessoas não sabem que ela é uma deusa. E aí, quando ela tira o disfarce dela, todo mundo sabe que ela é uma deusa. Então, ficou em aberto pra mim, em vários momentos, se as pessoas que estão convivendo com ela ali, em alguns momentos, sabem que ela é deusa ou não, sabe? Em alguns momentos, isso pra mim fica igual a Adonis, quando aparece. A gente sabe que Adonis, né? Eu fui pesquisar, eu deixei pra vocês aí o print pra vocês verem. E Adonis também é um deus. E aí ele aparece ali no livro como, tipo, humano. Eu não consegui entender. De verdade, eu não consegui entender muito essa questão da colocação deles ali como deuses e humanos, como cada um vê, como, enfim, isso foi o que me atrapalhou, talvez porque eu não tenho muito costume em ler fantasia, então às vezes passou batido, ou realmente foi uma coisa que a autora não quis colocar, porque como eu não sou acostumada a ler, talvez é uma coisa óbvia para quem é. Mas isso acabou me atrapalhando um pouco, porque em alguns momentos eu via as pessoas em volta dela e, tipo, eu não sabia se elas sabiam. Na verdade, não em relação a ela, porque em relação a ela ainda conta, porque a gente tem um livro aqui em primeira pessoa, né? Então, em relação a ela. Ui, caiu tudo aqui. Em relação a ela ainda conta. Mas o Adonis mesmo, aí tem uns outros amigos que, assim, também são meio que. Não são deuses, mas, assim, filhos dos deuses, né? Que a gente sabe pela história, pela mitologia, que os deuses eram, tipo, super sem vergonhões, né? Eles ficavam com humanos e tinham vários filhos aí, semideuses perdidos por aí. E aí, tipo, eu acho que pra mim, super, hiper, mega leiga, ficou um pouco em aberto essas questões, mas eu achei legal, tá? Tem bastante cena hot, mas é do capítulo, dos 60, 70% pra frente, que tem mais. Até então, não. Eu achei o relacionamento deles, assim, legal, a construção de tudo isso. Depois tem os dois plots ali pro final que a gente fica meio pé atrás, sabe? E eu sei que depois eu acho que o segundo livro é o ponto de vista dele. Porque assim, eu acho que seria até mais interessante a autora colocar no mesmo livro, sabe, os dois pontos de vistas. Fica menos cansativo, porque agora eu acho que, se eu não me engano, a gente vai ler o segundo livro, que é o ponto de vista dele da história toda. Então eu acho que vai ficar um pouco repetitivo, talvez, não sei, vamos ver. Eu vou ler pra saber. Mas no geral eu gostei, tá? Gosto de quando mescla essa coisa de mundo real com a fantasia. Aqui vai ter descoberta de poderes que ela não sabia que tinha, a relação dela com a mãe dela, vai aparecer vários outros deuses, Afrodite, vai ter um baile dos deuses, assim, eu achei super interessante isso. Todos os deuses vão aparecer, provavelmente nos outros livros com um pouco mais de ênfase, mas eu gostei muito dessa questão da gente ter um pré-julgamento de Hades, como é o deus da morte, como uma coisa ruim, sabe? E quando ele começa a se mostrar o que ele é, o que ele faz, eu achei ele muito justo, sabe? Independente ainda de ser o deus da morte, de pegar as pessoas, enfim, ele ainda é justo. Eu gostei dele. Quero ver quando for o ponto de vista dele para saber se eu ainda vou continuar com esse sentimento por ele, mas eu gostei. Ela irrita em alguns momentos, mas no geral, assim, ela até que é de boas, tá? Acho que, assim, não é uma coisa que incomoda, assim, algumas atitudes que ela toma. E é isso. Então, assim, no geral, gostei. Vou continuar lendo a série, sim, os livros são curtos. Eu li 24 horas, já falei pra vocês, então, assim, pra mim super compensou. Conheci ainda um pouco do mundo, fez eu ir lá fazer pesquisas pra saber do que. Eu gosto quando o livro faz isso também, né? Tira a gente da frente do livro para pesquisar sobre o que é o livro, o que são as coisas que o livro está apresentando. Então, isso enriquece um pouco mais a gente, né? Talvez assim, ainda não tanto, porque, né, eu ainda vou me deparar mais com esses deuses, com essas questões todas nos próximos livros, então talvez eu fique mais assim ambientada, mas eu tive uma noção assim para primeiro livro, sabe? Uma pré-noção, assim, digamos. Eu indico, tá? Talvez para quem gosta de fantasia, já leu muitas recontagens, né, dessa mitologia, assim, talvez seja um pouco blé, mas eu particularmente achei legalzinho e vou continuar lendo a série, sim. Tá? Então acompanhem por aqui que vocês vão ver eu falando mais sobre os próximos livros. Lembrando que tem hot, então maior de idade, tá, gente? Por favor. Os hots aqui são bem, bem detalhados, tá? Então é isso, gente. Eu vou encerrar esse vlog aqui hoje. Eu vou ter que viajar no domingo. Então vocês vão acompanhar tudo por aqui, claro. Então vai ser um pouco mais corrido a semana que vem, eu acredito. Hoje é sexta. Hoje é sexta. Hoje é sexta?
Hoje é sexta. Então, domingo, né? Que começa a semana, vai ficar um pouco mais corrido, mas vocês vão ver tudo por aqui, tá? E como eu já falei pra vocês, vou começar agora o Maxon Hall. E pro outro vlog, que é o vlog de leituras da Out, que também logo vem ao ar pra vocês, tá bom? Obrigadão por ter assistido até aqui. Um beijo pros catarses maravilhosos, para todo mundo que está assistindo também. E nos vemos nos próximos vídeos.